Ok, gente. Então, Palavras de Vida Eterna, mensagem 122, convite ao estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e a virtude a ciência. Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extrema confiança em Deus. Mas porque a bondade lhe desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto, confiar realizando melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e mestre de todas as horas e de todos os dias. Aqui estamos, Senhor, para poder estudar e, conforme diz o apóstolo Pedro, discernir nessa mensagem de Emmanuel. Que através desse estudo possamos cada vez mais clarearmos as nossas competências, clarearmos principalmente a nossa consciência, retirando tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é lixo, mudando e alterando para melhor os nossos comportamentos. Envolva, Senhor, todos os lares que aqui estão conectados, aqueles lares que porventura assistirão esse estudo mais tarde. Envolva a nossa Juiz de Fora, todas aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão passando por fortes momentos de provas e expiações, nessas chuvas que deixaram marcas bem profundas em nossa cidade. Mas envolva também nosso planeta Terra, Senhor, passando por enormes transformações nesse período de transição. Envolva todos os líderes, aqueles que têm o poder na mão, que o Senhor Jesus envolva o coração dessas pessoas para amenizar o sofrimento. Agradecemos, Senhor, por mais um momento, por esses minutos que nos engrandecem. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Muito bem. Oficialmente, boa noite para todos. Estamos aí no dia 4 de março de 2026 e vamos continuar a nossa peregrinação pela carta aos Efésios. Ok? Estamos no capítulo 1 e no versículo 15. Confere, gente. Ok. Passamos aí, semana passada aí, estudamos aí a questão do mistério, né, de Deus que foi revelado através de Jesus. Fizemos algumas questões, algumas elucidações aí que nos refere ao Espírito Santo, a nossa herança, a qual todos nós somos partidários. E agora nós entramos num subtítulo que na Bíblia de Jerusalém se chama Triunfo e Supremacia de Cristo, tá? E vamos iniciar aí, versículo 15, ok?
Deixa eu só alterar aqui. Beleza. Por isso também eu, ao ouvir a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. Só dar uma pausa aqui. Então, o versículo 15, gente, ele vem falar o quê? Da vossa fé. E como a gente sabe, não é uma fé qualquer, é a fé em Cristo, né? É a fé que quase todos os estudos nós temos falado aqui. O cristão vive pela fé, o cristão vive pela pistis, pela fidelidade. Então, mais ainda Paulo ressaltando isso aqui, né? Então, assim, o Paulo, quando ele fala que tem ouvido a vosso respeito da vossa fé, ele não está elogiando a doutrina, ele não está elogiando a teoria, mas ele está exaltando a prática. Tá, gente? Porque assim, isso é ponto consolidado para o nosso grupo aqui. A fé é uma prática, é uma maneira de viver, é um comportamento. Então, quando ele fala que tendo ouvido a respeito da vossa fé, significa o seu comportamento, a sua maneira de viver, a sua maneira de tratar. É isso que ele está colocando aqui. Ele não está elogiando a fé, batendo palma, jogando flor, jogando confete, não. Ele está ressaltando o comportamento do cristão, o comportamento dos efésios. Tá? É sempre importante nós colocarmos essa questão aqui. Uma observação muito interessante aqui no versículo 15, o versículo 15 nos apresenta aqui uma linha vertical e uma linha horizontal, que, aliás, são os principais eixos paulinos. Vocês conseguiram discernir ou conseguem discernir nesse versículo quem que é o eixo vertical, quem que é o eixo horizontal? Isso é importante assinalar. São os principais eixos paulinos que estão presentes em todas as suas epístolas. Qual que é o eixo vertical, qual que é o eixo horizontal? Na horizontal, eu vou chutar, hein? Bonito. Fé, amor, são. Peraí. Fala com calma aí que eu não peguei. Fala de novo. Na horizontal, Hum. seria fé, Jesus, amor e os santos. Na vertical, seria graças e orações. Peraí. Eu vou dar Jesus, meio certo para você. tá meio? Pela sua tentativa. Embora você inverteu a cruzadinha. Porque só existem dois aí. Só existe um eixo. A fé e a caridade? A fé e a caridade, ou seja, você pode falar a fé e o amor. Fé e o amor. Agora, qual que é o eixo vertical e qual que é o horizontal? A fé é o quê? A fé é vertical. A fé é vertical. Por quê? É a fidelidade em Deus. Fidelidade em Deus. É vertical. E o amor é o quê? É a horizontal. Por quê? Eu tenho que ter amor ao próximo. Entendeu? Esses são os dois principais eixos paulinos. A fé e o amor. Né? Se a gente for colocar a pistis e a ágape. Né? É a sua fé, a sua fidelidade em Deus que se transforma num comportamento horizontal, que transcorre do amor, do ágape, para com o próximo, para comigo mesmo. Entendeu? Então, assim, o que a gente estava comentando, né? Essa fé no sentido de fidelidade, de buscar compreender os ensinamentos deixados por Jesus. Que ele fala ali. Né? Existe um dizer dos Espíritos, no capítulo 19 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fiz questão de ressaltar quando eu estudei isso aqui. E os Espíritos dizem o seguinte: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Está vendo só como que ela funciona como um eixo vertical? A fé é humana ou divina? Se ela for divina, é o eixo vertical. Ou seja, se ela for aplicar a sua própria necessidade, aí deixa de ser divina, ela é uma fé humana. Né?
Agora, se ela trata das suas aspirações celestiais e futuras, esse aí é o que é a verdadeira que os Espíritos estão colocando, e o que Paulo trata isso aí também. Né? A gente viu muito isso aí, gente, na Epístola aos Gálatas, né, a carta aos Coríntios, nós vimos claramente Paulo colocando isso aqui, e vocês vão verificar que ele sempre, em toda carta, vai falar disso aí. Toda carta vai falar disso aí. Vai traçar um pouco do legalismo, tá? Ele vai traçar um pouco da circuncisão, a gente inclusive já viu até aqui. Tá? Então, assim, é um pensamento que a gente tem que, na hora que a gente inicia uma carta, a gente vai ler uma carta, a gente tem que ver onde estão esses dois itens. Onde que Paulo está falando de fé? Onde que Paulo está falando do amor? Né? Para a gente poder buscar esse eixo, buscar essa orientação da carta ali. Porque aí a gente começa, conforme colocou Emmanuel aqui, a estudar, a entender, a compreender. Então, esses são os eixos direcionais de Paulo. Ok? Certo, gente? Então, vamos lá. Versículo 16. Já falei também, não? Não, acho que não falei do versículo 16, não. Aliás, faltou uma coisinha aqui do versículo 15, mas... Não, porque ele vai falar o seguinte, colocando a fé e o amor, né, como características principais, a gente pode colocar mais uma característica, aí não é um eixo principal, seria uma característica de que uma igreja, uma congregação, uma comunidade tem que ter. Além da fé e do amor que ele falou no versículo 15, mas eu já vou adiantar, eu vou ler, mas eu vou adiantar para vocês. Ele coloca o espírito de sabedoria, que está no versículo 17. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, mas é só para vocês colocarem aí a fé, o amor e o espírito de sabedoria, que vai precisar de uma comunidade para chegar até o Cristo. Tá? Mas isso não é o eixo. Não, o eixo é a fé e o amor. A fé e o amor, né? Então você pega essa fé e o amor e coloca o espírito de sabedoria, que é o estudo, gente. Que é o estudo. É a mensagem de hoje. Né? Que é o estudo, o espírito de sabedoria, né? A revelação. Como que você obtém isso? Você estudando, você se questionando, você perguntando. Ok? O versículo 16, ele vem falar e vem ressaltar a importância da oração. Dar graças a Deus. É a oração. Tá? E a gente sabe, né? Através de O Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o louvar, pedir e agradecer. Olha o que Paulo está colocando para nós aqui, né? Ele está falando: não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. Ou seja, né, a oração de Paulo está incluindo tudo isso aí. Quer dizer, ele está satisfeito e está pedindo para permanecer nesse eixo. Permanecer. Né? Então, sim, é um hino de louvor que Paulo está colocando aqui. Versículo 17. Só para quem quiser anotar aí, essa questão da prece é a questão 659 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual o caráter geral da prece. É um ato de adoração. Exatamente. Muito bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 9, ele fala que a prece é uma invocação. Por ela, o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pelo pensamento, a força do pensamento, né? Muito bom. Versículo 17 é a continuação, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. É o que a gente estava falando. Espírito de sabedoria. Né? Essa palavra, sabedoria,
ela em grego é Sofia. Sofia, né? Até quando a gente foi em Istambul, existe uma grande mesquita foi construída como a primeira, não é a primeira igreja, mas como fosse a primeira catedral. Ela se chama Hagia Sophia. E todo mundo pensa que é Santa Sofia. É a Santa Sabedoria, né? Hagia Sophia, Santa Sabedoria. Mas então, essa sabedoria que Paulo está colocando aqui é a sabedoria das coisas profundas de Deus, né? O que o Paulo está rogando aqui? Para que a igreja possa aprofundar cada vez mais nos conhecimentos dessas verdades, na revelação dessas verdades. E a gente só consegue se a gente se aprofundar. A gente só consegue se a gente estudar. É o que nós estamos fazendo aqui, reunidos aqui em grupo. O que a gente está buscando? Sabedoria. Sabedoria. Transformar esse nosso conhecimento tácito, essa teoria, em comportamento. É a sabedoria. É o espírito de sabedoria, né? Tem que entrar para poder a gente praticar, tá? Então, esse espírito de sabedoria, inclusive, nos faz até analisarmos determinados textos, determinadas palestras, né, determinados posts que a gente vê nas redes sociais. Agrega valor? Agrega valor. É doutrinário? Não. Não é nem um pouco doutrinário. Isso é análise. Isso é análise, né? Olha o que um estudioso falou lá, um daqueles do NEP. Paulo orou para que o Pai concedesse aos Efésios o espírito de sabedoria que lhes desse revelação, mas não para que pudessem ver a vida dos outros, ter a capacidade de prever eventos ou fazer o que comumente consideramos coisas de profeta. Ele queria que eles tivessem o espírito de sabedoria e revelação simplesmente para que tivessem um conhecimento melhor de Deus. Isso aí, nas coisas profundas de Deus. Isso aí. Tá? E observem só, quando Kardec e os espíritos nos propõem a fé raciocinada. O que é isso, gente? É o espírito do saber, né? Fé, o espírito. Raciocinada, sabedoria. E isso a gente só tem vindo do estudo sistemático que dá a doutrina espírita. Quando você é colocado a escolher entre uma coisa e outra, o que pesa nessa escolha? Boa ou má? Ela prejudica? Ela eleva? Então, para você escolher a correta, ou talvez a menos prejudicial, você tem que ter o quê? Sabedoria. Você tem que ter análise. Né? E se tratando das coisas espirituais, o conhecimento da doutrina espírita. O conhecimento da moral de Jesus. Ele fala que a revelação na visão espírita é esclarecimento gradual das leis divinas, conforme a capacidade humana. Conforme a capacidade que a gente vai aprendendo, capacidade humana. A gente tem um conhecimento aqui limitado. Né? Esclarecimento gradual das leis divinas é assim que a gente conhece mais profundamente Deus, quando a gente estuda e conhece cada lei divina, né? E o que a gente está colocando até agora aqui? Mais uma vez, repetindo lá, a fé, o amor e o espírito de sabedoria. E para Paulo, isso vem de Cristo. Por quê? Porque no pensamento paulino, essas virtudes que o Cristo nos ensina, nos levam de volta para a unidade. Nos recoloca no caminho da reconciliação com Deus. Depois da gente ter perdido o caminho, né, de ser expulso do paraíso, de perder o caminho do jardim do Éden, agora nós temos que voltar. Então, essas virtudes, elas vão nos colocar de volta nessa unidade, de volta no caminho. Tá? Então, né, o André Luiz fala isso aí lá no Mundo Maior, que sabedoria não é acúmulo de dados, mas é iluminação do íntimo.
é iluminação do íntimo. É a sintonia com Deus. Aonde que está isso? Ah, tá no mundo maior, mas não me pergunta qual capítulo não. Tá, então repete a frase para mim. Sabedoria não é acúmulo de dados, mas é iluminação do íntimo. Aí depois você bate isso aí no Google, que eu gravei isso aí. Tá por lá, tá em algum lugar lá. Pode falar, Márcia. Na oração da serenidade, a parte final é a sabedoria para distinguir aquilo que não pode ser modificado ainda da aceitação, né, daquilo da serenidade de aceitar o que não pode e coragem para modificar o que pode. Muito bem E lembrado. a sabedoria para distinguir uma das outras. Sabedoria. E eu estou lembrando aqui que na escala espírita, na categoria, na ordem segunda, os espíritos de sabedoria, eles estão naquela ordem que eles já têm amor, bondade e ciência. Tá vendo só? Então a ligação com o alto, ela é mais plena, né? Ela é mais constante. E essa ciência é o conhecimento. Porque a gente tem mania de falar assim, a ciência é o estudo, né? Ciência metódica. Não, a ciência é de conhecer. Né? Cada vez que você conhece, mais você tem capacidade de você se tornar sábio. Né? Praticando aquilo ali. Muito bem lembrado, Márcia. Eu não lembrava dessa categoria da segunda ordem, não. Os espíritos sábios. Muito bem lembrado. Continuando, vamos lá no versículo 18. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, o que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Vou dar um tempo aqui. 18 e 19, só para poder fazer o sentido. Então vamos lá. Então assim, aqui ele está usando um termo e eu tenho que explicar que ele está falando assim, ó, que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Aí você vai falar assim, olhos dos vossos corações? Nossa, eu já ouvi falar de coração, mas eu nunca ouvi falar de olhos dos vossos corações. Aí aqui a gente tem que colocar num contexto judeu e até grego também. Para o povo oriental do século I, o lugar da emoção era o coração. Não só da emoção, mas da vontade, do intelecto, ou seja, tudo passava pelo nosso coração. Então, quando Paulo se utiliza de um termo, vocês podem sublinhar isso aí, olhos dos vossos corações, ou olhos dos vossos corações, ele está significando o quê? Que você quer que você ilumine a sua razão, a sua luz, que você tenha essa paz espiritual. Então, olhos do coração é você ser iluminado. Ser iluminado. Né? Você abrir esses olhos do coração. Né? Abrir a sua razão, abrir a sua emoção, se iluminar. Abrir a consciência espiritual. Para nós seria a consciência, para o oriental é os olhos do coração. Por quê? Porque assim, se eu estou com os olhos do coração fechado, eu não vejo. Se eu não vejo, eu não sinto. Entendeu? Pode falar, Márcia. E aí Jesus vem e fala, quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. É isso aí. É nesse contexto, olhos do coração. É nesse contexto. É o contexto olhos do coração do século I. Entendeu? Por isso que a gente tem que pegar alguns termos aqui para poder a gente entender. E aí, igual a Márcia fez a conexão, você vai entender algumas coisas que Jesus falava que tinha muito sentido para quem ouvia. Por isso que a gente tem que trazer esse contexto para você falar assim internamente assim, ah, é isso mesmo. Fez mais sentido, entendeu? Que aí a gente tem mais facilidade de gravar isso aí. Tá. A letra J da BJ é interessante. Verdade, eu anotei aqui, Anger. As acepções morais e espirituais de coração. Deus conhece o coração, o homem amará a Deus de todo o seu coração. É isso aí, é o que a gente falou, eu resumi isso aqui. Mas a letra J aí, ela da BJ, ou seja, da Bíblia de Jerusalém,
ela tem sentido. Tem sentido aí. Eu, Tem um eu ponto. gostei, essa frase aí, eu gostei, essa frase aqui que você não leu, eu gostei bem dela, ó. Deus pôs no coração do homem o dom do seu espírito. E está aqui na letrinha J. Então, para o judeu, o coração é a porta de entrada. Com os olhos abertos do coração, eu tenho condição de ver. Toda ela é interessante. Muito bem, verdade. Todinha. Puro de coração. Faz sentido pra gente. Outra coisa. Ah, tá. Que ele ilumine os olhos. De quem que o Paulo está falando aqui? Quem é esse ele aqui? Que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Quem é esse ele aqui? Jesus, né? No versículo 17 ele falou, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é de Jesus. Tá? Mas não é Deus, não? Eu falei Jesus? É para que Deus de nosso Senhor, é Deus. Ele está falando de Eu Deus. falei Jesus. É Deus, eu falei, é Deus. Ele está falando de Deus Deus. aqui, que ele ilumine os olhos dos vossos corações. É Deus. Tá? E daqui para frente ele vai falar só do poder de Deus. Tá? Olha só. Olha só que interessante, gente. Vamos com calma. O Paulo coloca algumas questões profundas aqui. Olha só. Ele fala assim, ó, que ele ilumine os olhos de vossos corações. Para quê? Aí ele vem dar resposta para saber o quê? Qual é a esperança que o seu chamado encerra? Qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos? E lá no versículo 19, qual é o grande seu poder? Né? Qual é a extraordinária grandeza do seu poder? Então, você precisa iluminar seu coração para saber o quê? A esperança, a riqueza da glória que a sua herança está aguardando e qual que é o seu poder nisso aí. Né? Paulo coloca o porquê e ele vai explicar o como. Ele está explicando o como aqui. Para saberdes qual a esperança que o seu chamado encerra. Esperança. Né? O chamamento de Deus para a nossa missão. O que o Cristo exemplificou. Fazer a vontade dele. Então, assim, quando Paulo coloca assim, a esperança, claro que a gente tem sempre a esperança de dias melhores, tudo vai dar certo, né? Mas a esperança que Paulo coloca aqui, ela é a esperança de iluminar, né? Uma esperança que transcende até a nossa própria existência. Ela transcende até a materialidade. É uma esperança do espírito de obter a grandeza, de eu chegar, conforme a gente estudou na evolução espírita, de eu chegar lá. Ela transcende até essa sua existência. É uma esperança assim, muito profunda. Né? Então, assim, não é uma esperança, amanhã vai melhorar. É claro que a gente sempre vai colocar isso, porque a gente, conforme nós estamos falando aqui, a gente tem nossas limitações. Mas a esperança do Paulo, ela transcende o comum. Ela transcende o normal. É uma coisa muito maior, é uma coisa que eu vou obter lá na frente. E me dá esperança para o que eu estou passando aqui. Eu lembro, quando eu leio isso, que é a remissão, sabe? É aquela missão do Cristo, o que ele veio fazer? Essa redenção. Então, essa remissão dos pecados é algo que é para ser para sempre e definitivo. É definitivo, exatamente, definitivo. Não é uma coisa temporária. Né? A esperança de amanhã, aí amanhã foi melhor, então eu não tenho mais esperança? Né? Não, minha esperança é de continuar assim. Né? Então, assim, a gente tem sempre que ter em mente que o Paulo sempre quer colocar a gente para frente, ele olhando lá o futuro, né? Olhando lá o futuro. Então, assim, o que eu estou colocando, não reside apenas só nessa existência, né? Não reside apenas nesses nossos sentimentos cotidianos de acreditar, né? Isso é uma coisa bem espiritual, é uma coisa
transcendente, né? Ele passa pelas nossas existências lá, né? É claro que vai depender da nossa vontade, da nossa fé, né? A gente vai acertando tudo isso aí. Que ilumina os olhos, esperança, falei, a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Nós falamos dessa riqueza aqui, né? Dessa riqueza aqui. Agora, gente, ele fala assim, ó, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos? Qual que é a riqueza hoje para nós de tudo que a gente aprendeu com a doutrina espírita? Vocês já pensaram nisso? Qual que é a riqueza hoje para nós de tudo que a gente aprendeu com Cristo? Tem como eu medir isso? O que vocês acham? Tem como eu medir essa riqueza das coisas que eu aprendi até hoje com Cristo, com a doutrina espírita? Pergunta. Tem? Eu acredito que sejam todas as modificações que eu já fiz, todas as evoluções que eu conquistei. Perfeito, Luanda. Tem como eu medir. Tem como medir. Se eu penso no Joelma de 20 anos atrás e o Joelma hoje, enriqueceu alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Eu tenho como medir. É só eu olhar para trás como eu entrei na doutrina, só olhar para trás, um ano para trás, alguns meses para trás, quantas quedas me evitou. Isso tudo é o que a gente está colocando. A sabedoria. A sabedoria. Então, eu me analiso e eu tenho como vislumbrar, imaginar e até hipotetizar se não tivesse o Espiritismo, onde eu estaria hoje? O que eu estaria fazendo hoje? Como que eu estaria? É uma coisa para a gente fazer uma reflexão. Aí você vai medir a grandeza da riqueza. Essa é a herança. Essa é a herança dentre os santos. É extraordinário a grandeza desse poder. É o que está falando no versículo 19. O poder de quê? É o poder transformador. É o poder da tomada de decisão. Eu escolho esse caminho. Por quê? Porque ele vai me levar mais rápido à ressurreição. Ou não escolho esse caminho. Né? É a porta larga é a porta estreita. Poder de escolha. Senão ele colocaria num caminho só e a gente não tomava decisão nenhuma. E em frente. Né? Então, medir essa glória, medir essa riqueza, é exatamente analisar o que eu mudei e colocar para frente o que eu posso melhorar mais. Quando Paulo coloca a extraordinária grandeza do seu poder para nós, está falando que podemos escolher muito bem o caminho do bem proceder. E o poder dele é eficaz. Então, conforme a gente falou, o quanto deixamos ou fizemos escolhas pela sabedoria que a doutrina espírita nos ensinou. Essa é a riqueza. Essa é a nossa riqueza. Então, o quanto que eu sou rico, o quanto que eu sou grato pela doutrina espírita. Ao mesmo tempo que a gente pode mensurar isso em comportamentos, eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de usar droga, eu deixei de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu digo que às vezes a gente não consegue mensurar. De tão grandioso que foi. Eu consigo mensurar nos meus comportamentos pontuais, naquilo que eu estou me esforçando para poder ser uma boa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, isso tem uma proporção imensurável. Né? Então, assim, é a análise que a gente faz. O que Deus tem planejado para nós? Ele nos criou com um propósito. Deu o livre-arbítrio. Deu a capacidade de aprender. Deu uma capacidade de a gente seguir a trajetória. Mas aonde o caminho que eu estou hoje vai dar? Quando que eu tomo posse da herança?
Gente, isso é muito profundo. Paulo é muito profundo, gente. É muito profundo. Entendeu? Então, assim, nós estamos, ao mesmo tempo, semeando e colhendo. Semeando e colhendo todos os dias. Semeando e colhendo, semeando e colhendo. Todo o nosso esforço. Podemos seguir? Eu parei aqui no 20, tá? Aí ele vem falar que ele fez operar em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Pausa. Vamos lá. 20 e 21. Olha só. Olha o poder eficaz, que fez o quê? Fez ressuscitar o Cristo. Então, vamos dizer assim, não é um poder ilusório, não é um poder abstrato. Por isso que ele está falando de Deus. Ele está falando de Deus, do poder que Deus tem, do seu poder. Então, a gente verifica o quê? Que Jesus foi a manifestação do poder. De qual poder que ele foi? Do poder do amor. Do poder do amor. O amor de Deus. Por isso que Paulo tem uma questão e que para mim atualmente tem sido uma das questões mais profundas que eu tenho realizado algumas reflexões. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 5, versículo 14, eu não gravo muito de cor, eu sei do contexto, eu sei da ideia, eu sei onde que está. Ele vira e fala assim, o amor do Cristo nos constrange. E a gente às vezes passa batido nessas frases. Mas olha só, o amor do Cristo nos constrange. Já viu um exemplo aqui? Aquela mãe que vai brigar com uma criança, a criança acabou de fazer alguma coisa errada, pegou alguma coisa, fez alguma coisa errada, e ela consegue usar uma energia para chamar a atenção da criança, mas ao mesmo tempo com olhos de amor. Seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Que a criança olha esperando aquilo tudo, mas o que ela só encontra é o amor. O que ela encontra é a compaixão. O que ela encontra é a misericórdia. Ela sabe que fez coisa errada, mas ela olha assim, eu vou sofrer. E ela olha e vê nos olhos da mãe uma amorosidade. Seria uma coisa assim. O amor do Cristo nos constrange. Por quê? Porque ele é a representação do amor de Deus. Então está intrínseco. Está intrínseco. Né? E aí, colocando no nosso texto aqui, ele ressuscitou para ser entendido como? Como vida eterna. Como imortalidade da alma. E fazendo assentar à sua direita nos céus. O que é isso, gente? Mérito. Mérito. Mérito de quê? De cumprir a missão. De fazer a vontade do Pai. Quando ele coloca o termo fazendo assentar à sua direita, o termo assentar significa o fim, o término de uma missão. Quando você observar, o assentar significa o término de uma missão. Você lembra o que Salomé fala para Jesus? A mãe de... Salomé não, é Salomé? É Salomé. Que fala para o Tiago e o João. Jesus, faça que meus dois filhos sentem à sua direita, um à sua direita e à sua esquerda. O que ela está colocando? Término da missão deles. Eu quero que eles fiquem lá. Aí o que Jesus fala para ela? O que Jesus fala para ela?
Se eles estão dispostos a beber do cálice dele. Eles estão dispostos a cumprirem a sua missão? É essa que está a mensagem. Eles estão dispostos a cumprirem a sua missão para quê? Para assentar do meu lado? É essa a resposta. Então, assentar é um termo que significa término da missão. Separei um texto aqui, ó, Salmo 110. Salmo 110, Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Esse versículo, inclusive, é um dos mais importantes aí do Antigo Testamento. Ele é muito citado aí no Novo Testamento, especialmente porque Jesus se refere a ele, a sua própria divindade, a sua própria missão messiânica. Ele assentou-se à direita. Ele assentou-se à direita. Por quê? Ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele. Pescou isso, gente? Anotou? Vamos lá. Então, assim, a gente está chegando no final do capítulo 1, mas apesar que o capítulo 2 ele vai ser muito mais profundo. E vocês estão vendo que Paulo está chegando num clímax. Paulo está subindo com a gente para a montanha. Olha o quanto que Paulo está falando de Deus, o quanto Paulo está mencionando virtudes divinas. Então isso aqui é um clímax, gente. Ele está nos dando uma visão panorâmica. A gente tem que ter olhos de enxergar isso tudo. A gente está subindo com Paulo. É como se a gente estivesse lendo e estivesse perdendo o fôlego. Por quê? Porque a gente está subindo, ele está levando a gente num clímax lá no alto. Ele está falando das coisas divinas. Então, no versículo de 21, quando ele fala muito acima de qualquer principado, autoridade e poder e soberania, de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também do vindouro. O que ele está falando? Ele está falando da supremacia do Cristo sobre todas as autoridades, todos os poderes, todos os principados, todas as soberanias. Então ele está usando uma série de termos ali, 4 termos, que representam diferentes níveis de autoridade. E o que ele está enfatizando? Que todos esses níveis de autoridades, ele não se compara à soberania do Cristo. Ele não se compara. Inclusive, Paulo vira e fala assim, não só neste século, mas do vindouro também. Então, para nós, não vai ter nenhuma autoridade que seja maior do que Cristo atualmente e no vindouro também. Por quê? Porque o Cristo é o Espírito puro. Essa autoridade dele não está visando só o presente. Tanto é que Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, aproximadamente, e a gente está lendo hoje e continua, não tem a sua autoridade maior que o Cristo. Não tem. Sabe o que eu penso? Que o Paulo, relendo Paulo Estevão, ele escreveu muito naqueles 2 últimos anos presos em Cesareia antes de ir para Roma. E ele enfrentou várias autoridades. Ele chegou a falar com o rei. Então, o Herodes. Assim, as autoridades máximas chegaram para julgá-lo. E com essa autoridade, com cada poder desse, ele fez o enfrentamento de forma muito serena e ele apresentava o Cristo como o máximo. Não é verdade? Então, assim, ele parece até que essa carta é daquele período que ele está vivendo, porque ele estava em êxtase com o Cristo. Ele apanhava e amanhecia renovado. Ele tem, agora, Márcia, não sei se você me lembra, me ajuda aqui, ele tem um dos capítulos que ele vai falar com o imperador romano. Qual que é o nome do imperador romano daquela época? Gente, eu não posso esquecer dessas coisas, não. Agripa. Ele fala com o imperador romano. Aí a mulher do Agripa começa a se afeiçoar com o que ele falou. Exatamente. E aí perguntam para ele, você quer um advogado? Não. Eu sou o meu advogado. Eu me represento.
né? E o anterior ainda diz a ele: você pode sair daqui, a gente pode dar um jeito de te libertar. Ele fala: eu estou em Cristo, não tem libertação melhor. Então, assim, quando ele está falando isso aqui, eu me recordo, eu penso, ele escreveu muito naqueles 2 anos, antes dele seguir para Roma. Ele já tinha feito as despedidas da turma de Jerusalém, das outras igrejas. Então, ele já estava praticamente assentado na missão dele. Faltava só colocar a cabeça. Só faltava colocar o pescoço, né? Né? Então, assim, isso que a Márcia colocou, ela só ajuda a gente verificar esse clímax que esse texto está nos levando. Entendeu? Esse auge que ele está nos levando, aonde que ele está exaltando tanto as leis divinas, como o próprio Cristo, que representa esse amor. Então ele vira e fala assim: gente, não tem autoridade nenhuma, não tem nenhum poder neste século e no vindouro que seja maior que o Cristo. Não tem. Não tem. É só você verificar o que ele falou para o centurião que degolou. É exatamente isso que ele está falando. Exatamente isso aqui que ele falou. Ele expressou naquele momento o que ele colocou aqui, gente. Ele viveu isso. Falou assim: olha, você vai voltar e vai servir esse imperador romano. Agora eu vou servir o meu Cristo. Eu vou servir, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. O centurião não aguentou, passou a espada para o outro. Falou assim: você mata esse homem aí, que o que ele falou mexeu comigo. Passou a espada para o outro. Ele não aguentou. Então, o Paulo está nisso aqui. Entendeu? E ele coloca, ó, tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Olha só, gente, versículo 22. Tudo significa toda a criação. Toda a criação que foi colocada neste planeta Terra, ele pôs debaixo dos seus pés. A ideia da governança. Aqui está intrínseca a ideia de que Deus entregou a governança desse mundo para Jesus. Tudo ele, Deus pôs debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Dos pés de Jesus. Aí também, deixa eu ver se tem aqui na BJ, essa referência aqui. Salmo 8:7, pode ver aí, ó. Salmo 8 vem falar: tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Este versículo aqui faz parte do Salmo. Faz parte do Salmo. E esse Salmo 8, que Paulo conhecia muito bem, ele está exaltando a grandeza de Deus. E ele fala também, esse Salmo 8, né, da posição do ser humano na criação de Deus. Ele é um administrador. Né? No caso, Jesus é o administrador dos administradores. Está indicando o que o Salmo? O Salmo 8, que Paulo colocou aqui, quem não conhece não percebe, indica a autoridade. Está indicando a autoridade. E aí ele traz aqui para finalizar esse capítulo 1. Né? Ele está indicando a autoridade nesse planeta. Não tem nada que fuja à sua autoridade. Nós estamos submissos debaixo dos pés de Jesus. É o que ele colocou, cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Só para confirmar. Jesus é o cabeça espiritual da humanidade. Lembrando que aqui vamos tirar o espírito da letra, não é a igreja de um local específico. Porque senão, se for um local específico, a gente vai falar que Deus e Jesus só estão naquele local. Aqui, essa igreja, ela denota toda a nossa evolução. Toda a nossa evolução. Se nós somos o tabernáculo divino, nós somos uma igreja. Esse é o referencial. Esse é o referencial. O que é o referencial? Ele é meu cabeça. Opa,
O que o livro dos Espíritos fala? Ele é meu guia e modelo. Só que Paulo não falou guia e modelo. Paulo falou ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Né? Então, se ele é o cabeça, ele está unindo o quê? Todos os membros. Está comandando todas as partes. Todo o corpo. Isso é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Né? Tanto é que se você for pegar uma congregação, ela começa com indivíduos, depois passa para uma unidade, vira uma comunidade, e aí sim, a gente vai se tornando um só movimento. Seria como um dos membros, então temos várias partes voltadas para a cabeça. Você lembra que a gente estudou isso lá em Coríntios? No capítulo 12? Ele fala, se o pé disser, não quero ser pé. Se a mão falar, não quero ser mão. Não, gente, diversidade dos carismas. Diversidade dos carismas. Né? Se o corpo não fosse, se o corpo não tivesse olho, o que seria do corpo? Ele precisa do olho, precisa da orelha, precisa do braço, precisa da mão. Então o que fala? O conjunto disso tudo é o cabeça, que é o Cristo. Que é o Cristo. E aí o versículo 23, ele só finaliza, né? Só confirma o que a gente está falando. Né? Que é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Nós estamos na unidade com Cristo, inseparáveis. Por isso que cada um de nós tem um papel. Por isso que cada um de nós tem um papel inseparável nesse corpo. Não existe o mais e não existe o menos. Todos nós temos uma função, gente. Todos nós temos uma função. Ele é dirigente, ele é presidente, Todos nós temos uma função. Agora, dentro da sua função, dentro da sua missão, você está cumprindo o que foi acertado? Se preocupa com a sua missão. Se preocupa com a sua função. A orelha está sendo orelha? A mão está sendo mão? O olho está sendo olho? Se preocupa com a sua função. Existe a interdependência, sabe? Precisamos um dos outros. Mas eu estou contribuindo para o bom funcionamento do corpo? A pergunta é essa. Eu estou contribuindo? Eu estou ajudando? Ou eu estou atrapalhando? Como que está a minha missão? Porque como membro de um corpo, eu tenho que desempenhar bem a minha missão. Então, para Paulo, não tem um mais e tem um menos. Você tem que contribuir com aquilo que foi acertado. É isso aí. Não adianta olhar para o outro e vislumbrar, se eu estivesse no lugar dele eu estava fazendo mais. Mas você está fazendo aquilo que foi acertado com você aqui dentro, no seu presente? Essa é a questão. Sidney, olha a letrinha A da BJ. Letrinha A. A igreja, corpo de Cristo, pode ser chamada plenitude, à medida que abrange todo mundo novo que, no âmbito da humanidade, participa da regeneração universal, sob a autoridade de Cristo, Senhor e cabeça. Excelente. É isso mesmo. Excelente. Regeneração. Regeneração social é o último estágio que Kardec colocou para nós. Começando lá com uma curiosidade, começando lá pela missão religiosa, e a regeneração social é o último estágio. É o que nós estamos vivendo aqui. E aí, só para finalizar, né, a plenitude daquilo que planifica tudo em tudo. Né? Plenitude. É a natureza divina, gente. Plenitude é a natureza divina, é pleno. Né? Eu não estou cheio, eu estou pleno. Ou seja, eu me planifiquei. É um atributo. É amplitude sem limite, segundo a letrinha A. Que tudo em tudo visa sugerir a amplitude sem limite. É isso aí. É Jesus que planifica tudo. Ele se planificou mais ainda quando veio fazer a sua missão com as leis de Deus, né? Tanto é que João colocou, ele é o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus.
finalizamos o capítulo 1. Vamos ao capítulo 2? 5 minutos, Cid. Aonde? Nossa, Faltam 5 cinco minutos. minutos? Nossa. Eu acho melhor deixar o capítulo 2 para a próxima. Podemos deixar o capítulo 2 para a próxima? Porque assim... tá. Aí eu deixo um exercício de casa para vocês. Foi bom até você lembrar, Jane. Existe, dentro desse capítulo 2, algumas polêmicas muito grandes. Muito grandes. Tá? Então, assim... qual que é o exercício que eu quero passar para vocês? Eu não sei se a gente vai chegar a isso na semana que vem, mas enfim, eu já preparo vocês aí. O versículo 8 e o versículo 9 deste capítulo é muito polêmico. Então, qual que é o exercício? Vocês lerem, usando de sabedoria, tirar o espírito da letra daqui. O versículo 8 e o versículo 9 deste capítulo é muito polêmico. É muito controverso. Se você der uma interpretação equivocada, você derruba tudo que a gente estudou até hoje de Paulo. Através desse versículo 8 e versículo 9. Tá? Então preste atenção. Não sei se a gente chega, mas leiam com cuidado. Tire as suas interpretações. Se vocês forem procurar alguma coisa na internet, vocês vão achar, assim, coisas assim, não vou falar absurdas, que é muito forte, né? Mas você vai encontrar coisas que são totalmente contrárias ao que o próprio Paulo falou. Tá? Então, semana que vem, começamos no capítulo 2. Tá? E o capítulo 2 é muito bonito. Ele já começa assim: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ó, ele já começa aqui falando que a gente já estava morto. Nossa, e aquela vibração. Paulo está levando a gente, né? Se lembra que eu mostrei para vocês a carta aos Efésios, que a gente está subindo uma escada? A gente está subindo a escada. Tá? Então, a semana que vem é dia 8. Dia 8 não. Dia 11. Dia 11 de março. Certinho, gente. Esse estudo, vocês ficaram mais caladinho, hein? Ou eu falei muito? Deixei vocês falarem. Eu vou fazer igual a Verônica. Vou dar a prova para vocês. A Verônica. Tá certo, gente. Vamos lá. Vamos fazer a nossa oração final, então? Ô, Sidney, só um instante. Tem uma pessoa aí no grupo que a gente não conhece, ou você conhece? Quem? Davi Pinho. Você aceitou ele? Davi Pinho é gente nova no nosso grupo? Bloqueou aí? Ah lá, apareceu. Davi Pinho apareceu aí. Davi Pinho. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Mano, você conseguiu esse link com quem? Recém-nascido em 23 anos. Aí a minha esposa que me passou e ela pegou comigo, não sei. A sua esposa, qual que é o nome dela? É a Júlia? A gente assistiu Júlia, isso. Ah, tá. Júlia, Tá Júlia tranquilo. Ela entrou no grupo na semana passada. Aí a gente assistiu. Ih, tá falhando. Mas sua internet está falhando. A Paulo, aí a gente se interessou pelo. Ótimo. Pelo Seja, tá falhando? eu falei com ela pelo Zap. Eu tô falhando. Eu falei com ela pelo Zap. Com você eu não tinha falado, mas seja muito bem-vindo. Tá? Tá bom. Ok. Jane, fazendo a prece. Vamos encerrar? Muita Ih, tá picando tudo. Por conta da crianças, né?
E a gente consegue. Pelo menos, Ok, ok. Tá picando muito. Procura algum voluntário, Sidney, se alguém deseja fazer a prece. Quem que quer fazer a prece aí? Essa palavra tá em aberto. Eu falei muito hoje. Ah lá, Valéria falou eu. Ah, que bom. Você gosta de me falar que sou eu, né? Mas vamos lá, vamos fazer, né? Jesus amigo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, Paulo, aquele que trouxe o Cristo realmente e o cristianismo para o mundo, que hoje nos ilumina através do estudo de suas cartas aos apóstolos. Que nesse momento consigamos realmente aprender aquilo que ele nos traz para que tentemos chegar ao fim de nossa missão. Num momento tão conturbado de nossa cidade, do mundo, em que tentamos chegar realmente numa renovação, numa regeneração de nosso planeta, que tenhamos inspiração em Paulo para prosseguir na busca do caminho de Deus. Que assim seja, que voltemos, se Deus quiser, a estar juntos na semana que vem. Assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado.